Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a atual conjuntura econômica, incertezas fiscais, inflação, juros, mercado. Eu converso com a Zeina Latifi, que é economista e consultora. Zeina, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, Zeina, nós tivemos nesta semana a divulgação de alguns indicadores de atividade. Hoje, o setor de serviços, com expansão de 1,2% em maio. Todos os indicadores de maio vieram positivos e serviços até um pouco acima. Você acha que isso reforça a expectativa de uma expansão maior da economia neste ano? Como é que fica a tua previsão? Olha, sem dúvida, temos tido safras positivas de indicadores. Lembrando que o auxílio emergencial foi retomado, né, no mês de abril, então isso também ajuda, mesmo que seja num valor mais limitado, com contingente de pessoas também menor. Se lá a gente estava no ano passado falando em 67, 68 milhões de pessoas, agora é algo na casa de 49, 40 e poucos milhões, o volume de recursos muito menor. De qualquer forma, tem um lado positivo e negativo dessa história. Parte do que a gente está vendo da volta da economia, neste momento, é porque tem baixa adesão às medidas de isolamento, né? Então, tem um lado que, ao mesmo tempo, preocupa, se bem que agora já estamos num momento mais confortável, mas olhando os meses anteriores, a baixa adesão, de fato, foi algo que, no curto prazo, ajudou na recuperação. Agora, isso é feito de curto prazo, né? Temos ainda muitos desafios do lado da saúde. E todas as políticas econômicas, não é só o auxílio emergencial, né, que tem ainda um respiro na economia. Não dá para continuar nesse ritmo. Aliás, alguns indicadores em que pese o dado de produção industrial também ter vindo no campo positivo, veio depois de 3 meses de queda. Então, o que eu estou querendo dizer é que tivemos uma recuperação, sim, importante, mas é claro que não dá para, né, não vai manter nesse ritmo. A gente já tem uma inflação que machuca, o Banco Central subindo juros que machuca o crédito, e então, fora os desafios da saúde que ainda estão aí. A própria retomada da atividade reforça essa preocupação com a inflação, porque sempre fica aquela possibilidade de o empresário querer tirar a diferença, né, o atraso, tudo que ele perdeu. E nós tivemos, durante esse período todo da pandemia, tirando os primeiros meses, uma pressão inflacionária muito pesada, né? Olha, essa pressão que preocupa nela, ela está cada vez mais disseminada. Quando a gente olha ali os detalhes da divulgação do IBGE, a gente observa que não é um item ou outro. Então, quando a inflação fica mais disseminada, ela acaba alimentando outros ajustes de preços. Então, um exemplo simples, você pega um provedor de serviços, que olha, inflação de alimentos elevada, de energia elevada, botijão de gás, todo mundo aumentando o preço. A tendência é sentir também que, olha, dá para testar aqui patamares, né, correções de preços do meu serviço. Então, a inflação mais elevada, mais disseminada, ela preocupa porque ela é mais difícil de ser combatida, não é à toa, né, e que o Banco Central está adotando um tom mais duro e precisa mesmo, porque a gente já sabe, né, a inflação mais elevada, ela machuca e machuca bastante. Nós já temos diretores do Banco Central reconhecendo que se eles tivessem trabalhado com a previsão de uma inflação mais alta, talvez a Selic não tivesse chegado a cair a 2%. Agora, você acha que tem de chegar a 7% no ano que vem para conseguir calibrar a situação e cumprir a meta? Olha, Denise, para colocar a política monetária, que a gente chama no ponto morto, ou seja, nem está apertando a economia e, portanto, fazendo a inflação cair mais rapidamente, mas também não está estimulando a economia, quer dizer, é o neutro. Isso já seria uma taxa Selic de 6,5%, mais ou menos, pode até ser mais. Para, de fato, ter um controle mais forte da inflação, que está, sim, elevada, está acima da meta, provavelmente a gente vai ter que ter uma Selic mais elevada. Se não este ano, o ano que vem. Ajudaria muito se o governo adotasse uma postura mais conservadora nos gastos públicos, né? Acho que seria uma combinação de política econômica mais interessante. Você contém os gastos públicos, que geralmente beneficiam grupos localizados, para evitar a alta da Selic mais forte, que prejudica a todos. Então, eu acho que poderiam estar caprichando mais na combinação da política econômica.
Há uma preocupação com relação a gastos que tenham como foco, inclusive, popularidade e as eleições de 2022, embora o governo tenha a possibilidade de trabalhar com uma certa folga no ano que vem, porque essa inflação corrige aí o limite de teto de gastos, o quanto pode crescer, não é? E tem um ambiente político que traz um complicador, que é essa instabilidade do dólar também, não é? Aí tem várias questões. Eu acho que, do ponto de vista do cálculo político, brincar com a inflação pode custar muito caro. Vamos lembrar que ali, no auge dos protestos de 2013, a gente estava falando de um problema inflacionário que estava aparecendo. Os jovens foram às ruas para protestar contra o aumento de tarifa de ônibus, sem saber que, na verdade, o que a gente tinha era um problema inflacionário. A inflação de alimentos, naquele momento, estava em 15% ao ano. Então, não pode brincar com a inflação, inclusive do ponto de vista do cálculo político, né? Então, tem que tomar esse cuidado. É algo que machuca as camadas populares, é algo que machuca a classe média. Então, eu acho que não é neutro do ponto de vista de aprovação e do ponto de vista de competitividade eleitoral, né? E sem contar a própria dor de cabeça que a inflação traz para o setor produtivo. Essas instabilidades políticas, elas têm impacto no mercado financeiro, mas acho até, pensando na dinâmica do dólar, era para estar até mais pressionado, porque a gente tem visto sistematicamente notícias bastante negativas para o governo, para a aprovação do presidente Bolsonaro. Tem CPI da Covid, tem queda de popularidade, as pesquisas eleitorais mostrando um retrato que não é bom. Por esse contexto, até que os mercados não estão tão nervosos assim, olhando isoladamente esses fatores. O que me leva a concluir, portanto, que o mercado já não nutre a mesma confiança no Bolsonaro, no ministro Paulo Guedes, como no passado. E aí, com que cenário nós podemos trabalhar para 2022, ano de eleições, em que a tendência, pelo menos por enquanto, é de aumento da polarização, né? Se fala de uma terceira via, se fala em um controle maior, entendimento entre os poderes, mas não é o que é indicado hoje, né? Uhum. Olha, é verdade. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte. A gente não sabe se vão aparecer, que nomes vão aparecer hoje, né? Um quadro é um quadro de polarização. Agora, de qualquer forma, eu não acredito que nenhum dos lados desses polos vai adotar discurso econômico irresponsável. Temos que lembrar que o eleitor mediano, ou seja, aquele que melhor representa a sociedade, ele tem perfil mais conservador, não no sentido dos costumes, mas conservador do ponto de vista de gestão da economia, que é a inflação baixa, que é geração de emprego. Então, esse discurso não pode, quer dizer, a polarização, ela não deve ser a ponto de gerar turbulências do ponto de vista da agenda econômica. Se a gente for olhar friamente o que aconteceu na eleição de 2018, nenhum candidato competitivo, por exemplo, negou a necessidade de uma reforma da Previdência. A polarização se deu muito mais em função de outros temas, questão de costumes, questão de corrupção, mas na economia, ainda que não tenha sido das melhores campanhas, muitos temas não foram tocados com a devida importância, mas não houve discurso de fato irresponsável na economia. Agora, claro que algum grau de contaminação e volatilidade, sim, porque são perfis bastante diferentes que a gente está falando para 2022 por hora, né? E precisa ver o quanto que vai gerar de confiança nos agentes econômicos, também dessa questão, né? Essa é a palavra-chave, né? O quanto o discurso é crível. É importante você colocar isso, porque uma coisa é se fazer um discurso, né, tentando capturar esse eleitor mediano que se preocupa com a economia, e a economia deve ser um tema importante do debate. A outra coisa é isso ter credibilidade. Perfeito. Ouvimos a Zeina Latifi, que é economista e consultora. Zeina, muito obrigada, uma boa noite. Foi um prazer, boa noite. Com vocês.